Oi, André, tudo bem com você? Seja bem-vindo a esse ambiente virtual que a gente está criando hoje, né? Falando sobre as exposições que aconteceram no HO durante o ano de 2023. Então, hoje, aqui com você, o programa educativo referente ao Centro Municipal de Artes Eletrica vem conversar sobre a exposição Paisagens Especulares, que aconteceu no meio do ano, né? Essa parte entre o primeiro e o segundo semestre, principalmente falando sobre o processo criativo de vocês dentro do ambiente, nesse ambiente acadêmico. Então, a nossa conversa vai muito para esse caminho de diálogo entre o espaço expositivo e o espaço onde a gente não está expondo necessariamente, mas sim pesquisando sobre, entendendo como é esse percurso, e muitas das vezes é um percurso extenso, que muitas das vezes a exposição dura poucos dias, ou até mesmo poucas horas, dependendo da dinâmica da exposição, da mostra. Então, como é que a gente começa uma exposição que muitas das vezes começa muito lá atrás? Demanda muito mais tempo do que o tempo da obra em si exposta, né? Então, acho que a minha primeira pergunta é referente à disciplina Desília. Esse projeto de pesquisa, né, voltado para o Desília, é oriundo da pós-graduação de artes visuais da UFRJ, né? Exato. E aí eu queria saber mais de você como é que se trata essa trajetória, né? Como que se desenvolveu essa trajetória com o Desília. Claro que vai partir muito para o seu ponto individual, mas se você quiser dar um contexto geral também pode, né? Pensando nessa trajetória artística e acadêmica sua, mas também que acabou cruzando o trajeto de outras pessoas, né? Acabou cruzando com outras propostas e que conectou muitas das vezes com as pesquisas de outros, né? Até é uma ideia coletiva. Então, como é que esse seu caminho cruzou caminhos dos outros e no fim acabou se tornando um, uma passagem, né? Uma passagem coletiva. Queria saber de você sobre esse seu processo dentro da UFRJ, se você esteve na graduação ou quais foram os seus caminhos, né? E você se apresentar também, né? Sim, boa tarde, Ana Beatriz. Obrigado pelo convite. É um prazer poder dividir um pouco esse processo. Valorizo muito essa iniciativa também do Educativo do Centro Municipal de Arte Hélio de Sica. Acho que dá uma boa visibilidade para além desse período restrito da duração da exposição e também cria uma memória aí dessas exposições. Acho muito positiva essa iniciativa, muito, muito bacana. Parabéns aí. E, bom, em relação à minha trajetória, o Desília é complicado também, já vem de muitos anos. Vou começar falando do próprio Desília, né, que é esse grupo de pesquisa, de fato, coordenado pela professora Lívia Flores, que já há alguns anos vem realizando essa... E aí são duas... Por um lado é a disciplina e por outro lado é o grupo de pesquisa, né, um grupo de pesquisa que também tem essa disciplina, no caso, a exposição Paisagens Especulares foi fruto de uma disciplina, então é uma disciplina prática que a gente tem na pós-graduação, que a gente ministrou no primeiro semestre. Daí entrando um pouco na minha trajetória para chegar na oferta dessa disciplina nesse ano de 2023, né, eu fiz mestrado e doutorado, na verdade, no programa de pós-graduação em artes visuais, né, no PPGAV da EBA, da UFRJ, não fiz a graduação, eu sou formado em arquitetura, na verdade. É curioso que o Desília também sou formado em arquitetura e fiz mestrado e doutorado no PPGAV, orientado primeiro pelo Milton Machado no mestrado e pela Lívia Flores no doutorado. E agora eu estou cursando pós-doutorado lá. Então, minha relação com o Desília vem já desde o mestrado. No mestrado ainda não tinha configuração como Desília, a disciplina, nem o grupo de pesquisa estava formado, mas eu já participei da disciplina prática com a Lívia, então são uma disciplina que estimula muito a troca, né, a produção dos alunos.
dos alunos artistas, né? É sempre interessante também ter em mente essa disciplina prática na academia, assim, então é teórico-prática, mas é um programa de artes visuais para artistas. Então, um programa, né, uma de pós-graduação para artistas, uma linha prática do programa de pós-graduação. E aí, no doutorado, eu me envolvi bastante, assim, inclusive também por estar sendo orientado pela Lívia, e é uma disciplina... E aí, no Desilha tem essa característica de criar pontos, digamos. Desilhar significa criar pontos com a cidade, né? Trazer o Fundão sendo a ilha ali bastante isolada, né? A ideia é criar conexões, seja com a Maré, seja com outros grupos atuando. Principalmente a Maré seria a primeira saída, né? Que está logo ali passando a ponte, né? Então, algumas disciplinas, algumas edições do Desilha foram mais voltadas para contato com artistas da Maré, por exemplo, ou então também Campo Grande, Vila Autódromo, uma série de saídas que o Desilha fez assim, ao longo das diversas edições que foram realizadas já. A gente fez uma grande exposição em 2019, né, num espaço dependente na Gamboa, Tipografia, que eu tive a oportunidade de fazer a curadoria, reunindo trabalhos das edições anteriores. Mas não é tão comum, assim, normalmente a disciplina encerra com alguma abertura de processo, né, pública, mas normalmente não com exposições. Então foi interessante também a possibilidade de organizar a exposição no Hélio Oiticica de maneira mais pública ainda, né, num espaço público propriamente, com grande circulação de público, né? Então foi bem bacana. E aí, contando um pouco nesse primeiro semestre de 2023, a Lívia estava em licença de pós-doutorado na Argentina. Então ela não... E aí, como eu tinha acabado de começar o meu pós-doutorado lá no programa, surgiu a ideia de eu organizar essa disciplina junto com nossos parceiros já de longa data, né? Ronald Duarte, que inclusive está em quase todas as disciplinas da Lívia, acho que quase todas os Desilhas anteriores ele participou, e o Stanley, que também é um grande colaborador do grupo, participou do grupo, e também já participou da elaboração da oferta de outras disciplinas. Uhum. E aí nós três nos juntamos e resolvemos especificar mais direto na própria Ilha do Fundão, e fizemos algumas saídas com os alunos, umas 5 saídas pela ilha, em algumas derivas, né, pela ilha, visitando alguns espaços emblemáticos, como a igreja de Bom Jesus da Coluna, que poucas pessoas conhecem, ou então a Ilha do Catalão, que é um parque ambiental na outra extremidade da ilha, né, na extremidade oposta à da EBA. Então, são esses percursos exploratórios, assim, essas derivas exploratórias que a gente realiza, tendo em vista, na verdade, que a devolução dos alunos seja proposições artísticas, né? Então, as derivas são quase estímulos. Entre as derivas e algumas aulas teóricas, né? A gente vai mesclando, assim, uma teórica, uma prática, uma teórica, uma saída, assim. Isso seriam estímulos para a produção dos alunos. E aí eles nos devolvem, a gente conversa e tudo mais, tendo em vista uma grande produção final, digamos, uma obra final que a gente teve a oportunidade de apresentar no Erudica, na exposição Paisagens Especulares. Então, a Paisagens Especulares seria esse fechamento de processo, né? Fechamento e abertura pública de processo dos alunos. Então, faz parte dessa troca, e foi bem interessante, assim, né, que ter três professores artistas, né, e 4, se a gente considerar a Lívia, que também a gente trouxe um trabalho dela para a exposição, e os alunos, então, teve esse diálogo também com as nossas próprias produções. Isso foi bem interessante também, de a gente poder trazer as nossas próprias produções artísticas e pensar novas obras para essa exposição, e a gente, como professor, também se estimular, se colocar nesse lugar também de produzir a partir dessas trocas que a gente teve com os estudantes ali nos meses anteriores. Então, foi um processo bem bacana, e é bem interessante também o que isso reverbera nas próprias pesquisas, tanto artísticas quanto
quanto teóricas, né, dos alunos, pensando que são artistas, pesquisadores que têm que produzir não só artisticamente, mas tem que produzir suas próprias pesquisas de mestrado e doutorado, né, suas monografias e tudo mais. E aí eu queria saber de você mais do seu ponto de vista, né? Como é que foi esse processo para você dentro do Exília? Se você puder contar a partir do mestrado, por que que você acabou entrando nesse processo, né? Por que EBA, já que você está em um lado da arquitetura, então por que entrar em uma pós-graduação de artes visuais? Quais são os diálogos e pontes que acabaram sendo criados de lá para cá? Uhum. Bom, aí já envolve toda uma trajetória maior, assim, que foram meus próprios interesses, assim, para o PPGAV, né? Mas porque é isso, eu sempre trabalhei com a arte, na verdade, desde quase do começo da graduação em arquitetura. Acho que a arquitetura tem essa abertura também, essa proximidade com as artes plásticas, e tem muitos artistas formados arquitetos, e eu quis voltar, assim, estudar de maneira mais concreta a arte, que eu nunca tinha estudado, enfim, só por interesse próprio, ou alguma outra disciplina que eu tinha na graduação. Então foi a vinda para o mestrado é mais nesse sentido, e logo, enfim, um lado ainda tendo outro caráter, que não ainda não propriamente o Exília, mas já era uma disciplina bem interessante de trocas e estímulo à produção prática. Então, a disciplina que a Lívia oferecia já tinha bastante essa característica. E aí, bom, no doutorado foi uma maneira de sistematizar minhas práticas artísticas e minha pesquisa, porque eu também tenho uma pesquisa, enfim, a minha pesquisa é voltada para o próprio ambiente urbano, então são sempre diálogos entre arte e espaço público, então foi uma oportunidade de realmente mergulhar nesse espaço público de uma maneira, né, diferente, sim, e com vistas à produção artística, digamos. É curioso também eu comentar, inclusive quando estava falando de ser arquiteto, que o Desília atrai muitos arquitetos. Uma colaboradora de longa data, que agora é professora da UERJ, a Michelle Sommer, por exemplo, é arquiteta. Nessa edição a gente tinha a Renata e o Tetsuya, que são arquitetos, então é curioso como atrai também arquitetos, acho justamente por voltar o olhar ao ambiente urbano de uma maneira que digamos, que a gente é formado em arquitetura, a gente tem a formação em urbanismo também, então a gente tem esse olhar para o espaço público, mas de uma maneira bastante diferente que a arte, né? Então acho que é para quebrar um pouco com esse olhar do urbanista que a gente foi formado, tem essa atração também. Então, um pouco da minha relação é essa, e aí minha produção é isso, voltada para entender as camadas do espaço do espaço público, da cidade, né, as camadas de construção e transformação da cidade, e essas derivas, e lançar-se no espaço público da maneira que o Desília propõe, acho que traz uma abertura interessante para o olhar e tal, então, um pouco por aí. Essa relação, esse interesse. Até porque o Desília acaba sendo um convite à experimentação, né? Porque vocês acabam indo para vocês estipulam, né? Um cronograma voltado para o processo de pesquisa, então há uma investigação individual que começa, mas é aquilo, o mestrado dura 2 anos, o doutorado dura um pouquinho mais, dependendo, tipo, em média, né? Então a gente estipula tempos, estipula metas, estipula quanto que a gente pode se doar em determinadas etapas, mas trabalhando em conjunto sempre flui mais, né? Te, te dá a possibilidade de pensar mais coisas que você não tinha pensado inicialmente. Então, tipo, principalmente no que diz respeito à rua, né? Que é um ambiente extremamente plural,
É um ambiente extremamente diferente do que a gente pode concentrar dentro de um ambiente fechado. Então, quando a gente está nesse processo e pensando também em um grupo de pesquisa, e que esse grupo de pesquisa possibilita vocês ampliarem cada vez mais essas discussões, é muito legal quando isso tem, quando há um ápice através de uma exposição, né? Então, tipo, vocês, ao longo do espaço expositivo da HO, vocês discutiram muito sobre vários aspectos, né? Uma variedade de temas que estavam sempre envolvendo as questões pensando nos materiais que estavam na exposição, né? Tinha os mapas, cerâmica, tinha também terra, tinha também a presença das palavras nisso tudo, e entre outros tópicos que foram sendo vistos dentro da exposição, né? Tipo, o ato que perpassa, né? O ato da emoção, um ato que vai além desse encontro com a terra. Quando eu falo terra, é esse solo, né? E o solo que o Desília está conversando muito bem. Então, eu acho que essa pergunta caminha muito mais para o lado desse lado antropológico, né? De pensar esse processo de de transitar entre territórios que você mencionou, que são territórios um pouco distintos, né? Se a gente pensar onde você mora, onde o HO está, onde a Ilha do Fundão está, onde a Maré está, Campo Grande, ou até mesmo fora dessa parte das zonas do município do Rio de Janeiro, pensar para a Baixada, pensar para os outros territórios do estado do Rio de Janeiro, e que são vários encontros, porque muitas das vezes a pós-graduação é um encontro tanto de territórios quanto de regiões brasileiras e também um encontro entre formações. Então, eu queria saber de vocês, principalmente você, nesse caso que a gente está falando do seu caso mais subjetivo, pensar nesse processo individual por meio desses aspectos, né? De entender que você está falando sobre um espaço urbano, e muitas das vezes que espaço urbano a gente está falando, né? Porque a cidade também é um ambiente muito fluido. Se a gente fala da cidade centro do Rio de Janeiro, é uma coisa. Se a gente fala cidade centro do Rio de Janeiro, centro de Nova Iguaçu, já é outro contexto, né? Algumas coisas acabam se esbarrando, mas vivências e pessoas são totalmente diferentes, né? Então, como é que a gente fala sobre território, como a gente fala de sair desse território e como a gente fala de desilha, né? E sobre você. Então, são essas linhas que vão passando como se fossem ruas e vão se formando um grande mapa, né? De trajetória sua, minha, e dos outros artistas, né? Então, como Sim. encontrar esse, essas questões, né? Como que fica Uhum. claro? Não sei se eu me fiz claro nessa questão. Não, você trouxe muitas coisas, eu acho que muito interessante que você fala desses encontros, né, se a gente pensar justamente a academia, né, a universidade, esse lugar para onde as pessoas vão e tem sempre uma questão elitista, né, por trás, assim, quem tem acesso à universidade e tudo mais, mas de fato é encontro de pessoas muito plurais e de trajetórias muito diferentes, ainda mais na pós-graduação, acho que você fala de lugares do país até diferentes, né, assim, atrai pessoas de diferentes regiões do país também, pós até mais do que a graduação, né? E, ao mesmo tempo, esse lugar muito controlado, né, que é a academia também, que é a universidade, é uma cidade universitária construída para isso, modernista, com todas as suas contradições, belezas e contradições, mas num espaço isolado, então acho que essa ideia de desisolar a Ilha do Fundão é o primeiro passo físico e concreto em direção à cidade, e aí sim também desenquadrar ali as nossas certezas pré-concebidas e tudo mais nesses encontros e diálogos, nesses atravessamentos. Com certeza essa questão dos encontros e atravessamentos entre nós, entre o grupo, assim, os grupos que se configuram nas diferentes edições da disciplina, né, é muito importante, mas daí também é atravessamento pela cidade, né, de se
encontrar lugares diferentes, seja no centro da cidade também, porque o centro da cidade do Rio também é bastante dinâmico e plural, e com suas contradições também, riquezas e pobrezas convivendo lado a lado, então também é um lugar muito pulsante e que também, mas claro que é mais conhecido e tudo mais, então essas saídas também nos levam a encontrar outras coisas e estímulos, enfim. E aí as trocas, né, que acontecem e que acabam, o trabalho acaba sendo algo coletivo, né? Nosso próprio trabalho individual ganha ali contornos coletivos nessas trocas e encontros, né? Não só com a cidade, quanto na própria sala de aula, quando a gente tem as nossas conversas e tudo mais, não deixa de ser. Os diálogos não, enfim, contribuem também para o trabalho, né? Bem altas feições. É muito interessante, assim, acho que tem algumas características muito bacanas que acabaram aparecendo, né, na exposição e nos trabalhos, essa questão da terra, do chão, do mapeamento, dos materiais encontrados na região. Achei muito bacana eu e o Stanley, por exemplo, trazendo materiais encontrados ali, os meus pedaços ali de construções demolidas, ele com seus panos e lonas, né, encontrados também pelo Saara ali, esse mapeamento do Saara, da região ali, mas enfim, Saara, porque é o ponto mais próximo, não só o Saara, mas o centro, de modo geral, mas esse mapeamento físico concreto, né, que a gente realizou, ou então ali, enfim, aí a gente tem chão de diferentes maneiras, meu trabalho estava no chão, a Renata construiu um chão, a Rani colocou sua cerâmica no chão, mas que remete ao ar, então também traz essa atmosfera, assim, formaliza uma atmosfera no chão. O próprio Tetsuya também olha as minerações e tudo mais, mas também tem chão ali, tem coisa baixa, tem uma relação mais com o chão, então é interessante que nossas produções individuais, bastante diferentes entre si, acabam ganhando pontos de contato, né? Não, enfim, por todo esse diálogo que a gente está conversando aqui, né? Ao longo da disciplina, que não é à toa que acaba dando algumas características em comum, enfim, interesses em comum também já são interesses que nos levam à própria disciplina, né? Não sei se eu conseguir responder muito, Não, mas... eu acho que foi ótima essa fala, porque passa pela exposição essas questões, né? E muitas das vezes, quando a gente está visitando o HO, até falo isso como visitante. A gente está no meio de um lugar inusitado. É um caminho que você não espera, muitas das vezes, encontrar um centro cultural. Porque dentro de todos os estereótipos, dentro de todos os pensamentos que as pessoas divulgam sobre o Saara, não, e também pela Praça Tiradentes, mas a praça em si, o CRAB, o nosso vizinho, né, Real Gabinete, que já são pontos muito vinculados, né, já são exportados como Praça Tiradentes, e as informações vão sendo panfletadas com esses centros culturais. A gente, o HO, muitas das vezes a gente está à margem dessa questão, mesmo que a gente seja consagrado dentro dessa bolha das artes visuais. Então, quando você está passando pelo Saara, está passando pela Passos, está passando pela alfândega e se depara com aquele prédio, né, o clássico, se depara com aquele contexto de pode entrar, que tem arte, que tem... Não que fora do espaço não haja, mas que diz que é um convite para experimentar, um convite para conhecer outros meios, né? Então, quando a gente vai para um espaço cultural, que muitas das vezes a gente não está sabendo, que é a primeira vez que você se depara com ele, e se depara com a exposição de vocês, que é sobre esse embate, né? A gente está falando da rua, então meio que a gente entra em um ciclo vicioso, né? Porque a gente estava na rua, a gente entra e a gente está falando sobre a rua. Está falando
sobre as coisas que a gente acabou de passar. Então, aqueles pedacinhos de concreto que você fez essa coleta, né, dentro desse raio de... Foram o quê? Raio de 2 quilômetros ou menos? 500 metros. Então, Que, na verdade, vira 1 quilômetro. então, tipo, é muito perto. Então, a gente está nesse ciclo vicioso de sempre olhar para o que a gente acabou de olhar, mas só que a gente está olhando de outro meio, de outra forma, né? E que é muito bom, que é a grande sacada da arte, né, muitas das vezes, de, tipo, escancarar o que a gente sempre vê. Ter esse processo de investigação, novamente, que a gente acabou de cruzar, a gente acabou de cruzar a Rua do Saara, a gente entra na Gaia e a gente está falando sobre ele de novo. Mas a gente vai conversar sobre ele, pensar no que a gente acabou de ver e raciocinar, né? Fazer essas conexões de fato, né? Então, acho que é muito legal o grupo de pesquisa, com pesquisas diferentes, e que se encontram e que se propõem a dialogar, porque muitas das vezes a gente está em ambientes que a gente não consegue perceber esses diálogos, né? Quando a gente está muito imerso. Então, a gente precisa se afastar um pouco para perceber essas conexões, muitas das vezes. Então, eu acho que o processo de vocês foi muito bacana na galeria do HO. Foram, acho que mais de um mês, né? Um mês e pouquinho, digamos assim. Sim, acabou estendendo um pouco mais. Então, como que o público pôde dialogar isso com as obras que tinham do Hélio na sala, né? Eles estavam com as Boilides dialogando. Então, como fazer esse diálogo que muitas das vezes é complicado, porque a época do Hélio já passou. Então, a gente está falando de 2023. Por que ainda fazer esse retorno ao passado? Por que ainda fazer esse convite de conversa com obras da década de 60, né? Então, eu acho que esse é o trabalho. Eu acho que a gente tem que começar a conversar com a história, né? Fazer essas conversas acontecerem. Seja de confronto positivo ou negativo, essa é a ideia, né? É criar ambientes de perguntas, que muitas das vezes a gente não vai ter resposta imediata, né? Sim, eu acho que como são duas questões que eu vou tentar comentar em relação à sua fala também. Primeiro, esse olhar, né, para a cidade transformada, então acho que é um pouco esse o exercício das derivas, de modo geral, e que a disciplina do Exília busca fazer, que é justamente, né, ressignificar nosso olhar para a cidade, o espaço urbano que no cotidiano, na correria do dia a dia, a gente acaba estabelecendo uma relação de naturalidade, né, com ele, que não tem nada de natural, muito pelo contrário, é construído e está em constante transformação por decisões humanas, as coisas não acontecem sozinhas na cidade, né? Então, também ressignificar e pensar outros usos, outros olhares da cidade, para a cidade, né? Outros usos possíveis do espaço público, e que aí acho que a disposição devolve um pouco isso, né? Você sai da cidade e volta para cidade, mas é uma cidade transformada poeticamente, né? E, então, esse é o papel da arte. E em relação à cidade, acho que é um pouco essa ressignificação do nosso olhar, né? E aí o diálogo com o Oiticica, né? Que é, enfim, que é outra que fazia um artista que dirigia nosso olhar para a cidade também, né? Então, um diálogo muito intenso. Ele estabelecia um diálogo muito intenso com os diferentes espaços da cidade, e os trabalhos dele são produto dessas derivas dele, também dos encontros dele com a cidade. E aí sim, né? Tem trabalhos de quase 50 anos ali, né? Então, mas são muito atuais também, porque é um legado que está aí ainda reverberando na arte contemporânea, claro que com esses 50 anos de distância, mas com sua potência ainda e frescor, digamos, ainda muito atual. E aí o diálogo nosso com os trabalhos do Oiticica também é um pouco... acabou se dando de uma certa maneira,
de um certo modo naturalmente, assim, acho que foi muito bacana isso também, que ali as fotos do Stanley, por exemplo, seguiram numa continuidade praticamente as do Hélio, o próprio ambiente, né, quase imersivo dele não deixa de remeter um pouco aos Penetráveis. O trabalho da Lívia foi assim, logo que a gente falou, vamos trazer a Lívia para a exposição, também falei, então eu quero esse trabalho de greve dela, que acho que dialoga diretamente com os materiais encontrados no espaço urbano, dialoga com a própria relação. Aí temos a relação do Hélio, do Stanley, da Lívia com populações em situação de rua, né, e seus abrigos e suas inventividades e tecnologias para a construção de seus próprios abrigos, que aí esses 3 artistas trazem ali, né, já o Hélio que está lá já de maneira mais permanente, mas nós também trazemos ali na exposição, então esse diálogo muito frutífero mesmo, por mais que tenha a distância, é um legado incontornável da arte brasileira, e todos nós somos um pouco formados por Oiticica, então acho que é bacana se dar de uma maneira quase natural mesmo, né, esse diálogo. Então, muito obrigada, André, por essa nossa conversa. Eu acho que cada conversa que a gente está tendo do PodHO é muito importante para a gente entender o nosso passado nem tão passado assim, que foram exposições de 2023, mas pensar que essas questões estão à tona o tempo todo. Depende de como é que elas estão chegando, né? Mais uma vez. Então, eu acho que essas nossas conversas, principalmente a sua, destaca vários elementos necessários para a gente observar em uma exposição, né? Esse diálogo que sempre está vivo e que não é um diálogo apenas expositivo, mas é um diálogo que vai para além da galeria, né? Quando a gente sai, quando a gente entra e sai, a gente se depara com a nossa vida novamente. E quando a gente está lá dentro também. Então, é observar que não é só observar. Então, o processo de olhar uma exposição, de vivenciar ela, não é só daquele metro quadrado. É algo para além desse momento. Então, a partir daí, a gente vê essas questões de situação de rua, essas questões da mineração com o Tetsuya. E quando a gente sai, e a gente está bem na entrada e saída da GAO, a gente vê o projeto da Renata ali, em frente a um depósito de uma dessas lojas dentro do Saara, né? Então, o momento que eu estava fazendo era um momento que aquele espaço era uma coisa, hoje ele está completamente diferente. E que ela continua lá, resistindo a um espaço de depósito e estacionamento. Praticamente, uma calçada. Eu não estava em obra, né? Eu não vi mais o que foi construído. É uma constância de mudança. E que bom que há mudanças. Claro que a gente vai ver depois, avaliar se essas mudanças realmente precisavam acontecer ou não. E tá tudo bem, porque o tempo vai acontecendo e os espaços vão mudando, pessoas vão surgindo e indo embora nesses espaços. Então, é literalmente vivo. Então, o HO está ali resistindo quase uns 200 anos, né, o espaço prédio, vendo essa entrada e saída de pessoas de contextos completamente diferentes, que entraram ali por motivos extremamente distintos, muitas das vezes, durante esses 200 anos, e que a gente nunca deixou de em algum momento, pensar que isso não poderia ser um processo artístico, desses caminhos. Porque sempre estava em constante relação com arte e cultura, a habitação do prédio. Então, espero que mais de 200 anos a gente esteja falando sobre essas questões e que a gente olhe com carinho o que a gente está fazendo, né? Então, muito obrigada, André, por essa conversa. Se você quiser deixar alguma mensagem para o André
do futuro pós-doutorado. Eu que agradeço pelo convite, pela generosidade também do própria exposição, espaço acolhedor, assim, que sempre recebe as propostas. Só uma outra questão também, acho que em relação ao Centro de Arte Erudica e a academia, né, que é uma relação muito importante, já vem de alguns longos anos já, então também que continue, acho bem importante essa saída da academia para um espaço cultural, assim, municipal, público e tudo mais, acho bem bacana também. Obrigado. A gente Pelo... não está falando com os mesmos, né? A gente não está dentro, como se fosse esses eventos de seminário, né? Que você vai de uma instituição e vai para outra, ou você está dentro da mesma instituição falando com os mesmos que você sempre vê no corredor. É uma recepção diferente quando a gente está no espaço cultural, principalmente o centro municipal. Então, tipo, valeu mesmo por todos esses encontros que eu tive, né? Quando eu estava fazendo as visitas mediadas. Eu sempre. É a estranheza, né? De encontrar aquilo que a gente consegue reconhecer muitas das vezes. Então, as visitas que eu acabei fazendo no espaço foi sobre isso. O retorno o processo mediativo da exposição foi muito mais sobre o retorno, sobre o que eles estavam vendo ali e que era reconhecível a eles. E como eles poderiam entender isso como uma investigação que está dentro de um espaço expositivo e é uma investigação artística. Então, reconhecer também que essas pautas sociais, pautas também socioambientais estão dentro do processo artístico. Sim, bacana. Obrigado, Ana Beatriz. Nada. E a gente se vê nas próximas exposições, nas próximas chamadas dentro do espaço. E é isso. Com certeza. Obrigada pelo episódio. Obrigado, boa tarde.